Olá a todos, aqui quem está falando é Diego Raigorodsky e essa é a nossa primeira aula de análise sintática. Eu sou estudante de Linguística da Universidade de São Paulo e eu resolvi fazer esse vídeo sobre análise sintática, pois eu tenho visto que esse é um tópico que causa muita dificuldade nas pessoas, né? Causa muito problema para as pessoas, mas em grande parte pelo jeito que ele é explicado, pela maneira que ele é explicado nas escolas. O aluno tem que decorar um monte de coisa, memorizar um monte de termos que ele nem entende, acaba errando um monte de exercícios e isso acaba desestimulando o aluno. Então eu criei esses vídeos justamente com a intenção de ensinar a análise sintática de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples e muito mais lógica. Ao longo dos vídeos vocês vão perceber que a análise sintática não é todo aquele monstro de 7 cabeças, como se diz por aí, mas que é uma coisa muito mais fácil, muito mais lógica e que qualquer um pode aprender facilmente a analisar qualquer tipo de sentença. Nós vamos ter várias aulas divididas em assuntos. Hoje mesmo nós vamos começar falando sobre sujeitos e predicados. E vocês podem, sempre que quiserem, me mandar um e-mail nesse endereço que está aparecendo na tela, diegorai@gmail.com, ou deixarem seus comentários aqui no YouTube. E espero que esses vídeos possam ser úteis para vocês. Em geral eu vou tentar manter vídeos curtos, de até no máximo 10 minutos, explicando todos os conceitos básicos da análise sintática. Então hoje mesmo, como eu disse, a nossa aula é sobre sujeito e predicado, o básico da análise sintática. Então nós vamos começar vendo quais são as diferenças entre sujeito e predicado. Ok, pessoal, então vamos começar vendo as diferenças entre o sujeito e predicado. Vamos começar pelo sujeito. O sujeito é a chave de qualquer análise sintática que nós formos fazer. Muito tem se dito sobre o sujeito, sobre as formas de reconhecê-lo, né? Mas o melhor jeito que me parece para pensar no sujeito e reconhecê-lo é pensar o que é que ou quem é que faz a ação descrita pelo verbo. Ok? Então, numa frase simples como eu como duas bananas por dia, o sujeito seria o eu, tá? Porque é quem é que faz a ação descrita pelo verbo. Eu como 2 bananas por dia. Tá ok? O sujeito, então, justamente pode ser definido pela combinação com o verbo. O sujeito está sempre combinado com o verbo, sempre vem ligado a um verbo. E uma dica muito importante, por isso que eu vou pôr aqui em letra maiúscula, para reconhecer um sujeito, é que ele é sempre substituível por pronome. Tá? Isso aqui é muito importante, eu vou até dar um negrito nele também. O sujeito é substituível por pronome. E outra coisa muito importante, também em maiúscula, ele nunca tem preposição. Nunca vem ligado por preposição. Então esse é o sujeito. E o predicado? O predicado é justamente o que se afirma sobre o sujeito. Tá? Então é todo o resto da frase. Na frase eu como 2 bananas por dia, eu seria o sujeito. E como 2 bananas por dia seria todo o predicado. É o que está se afirmando sobre o sujeito. Ok? E, como vocês já devem saber, existem alguns tipos de sujeito que a gente deve estudar. A primeira distinção que a gente faz é entre o sujeito determinado e o sujeito indeterminado. Ok? O sujeito indeterminado é aquele que a gente não consegue determinar, como diz o próprio nome. Ok? Então, o sujeito indeterminado geralmente vem com o verbo na terceira pessoa do plural. E aí a gente tem a pista de que temos um sujeito indeterminado. Por exemplo, chegaram aqui às 10 horas. Esse verbo chegaram está na terceira pessoa do plural e me indica a presença de um sujeito indeterminado. Tá? É o tipo de sujeito mais fácil de se reconhecer, justamente o indeterminado. Agora, não só o sujeito indeterminado pode vir com um verbo na terceira pessoa do plural.
ele pode vir através da partícula se, muito usada para indeterminar o sujeito, justamente. A gente vai estudar a partícula se numa aula à parte, mas só para dar um exemplo, na frase, por exemplo, come-se bem aqui, esse se é uma partícula que está indeterminando o sujeito. E para finalizar a aula de hoje, vamos tratar agora do que faltou, que é o sujeito determinado. O sujeito determinado pode ser, então, de dois tipos. Eu posso ter o sujeito simples e o sujeito composto. Tá? A definição é bem fácil. O sujeito simples é aquele que tem um núcleo só, ou seja, é uma coisa ou alguém que realiza a ação de verbo, e o composto, dois ou mais núcleos, pelo menos mais de um núcleo. Tá? Então, em algo como assim, Daniel foi à feira, eu tenho um sujeito simples, né? Todas aquelas regras que a gente aprendeu em relação ao sujeito se aplicam, ele está ligado ao verbo, eu posso substituir por um pronome, eu posso falar ele foi à feira, então não tenha dificuldades em reconhecer o sujeito, desculpe. Ou eu poderia ter uma coisa como cães e gatos terão que ser vacinados no próximo dia 28. E aqui eu teria um sujeito duplo, cães e gatos, né? Um sujeito composto, como a gente fala. Como ele também vem ligado ao verbo, como qualquer tipo de sujeito, o verbo vem no plural, terão, né? E mesmo assim eu posso substituir por pronome, que é aquela regra de identificação do sujeito. Cães e gatos eu posso muito bem falar como eles. Eles terão que ser vacinados no próximo dia 28. Então, é assim que eu posso reconhecer os dois tipos de sujeito determinado, simples e composto. Só ver se eu tenho uma coisa no núcleo, um alvo no núcleo ou dois alvos. Ok? Então, uma pequena revisão para encerrar. Nós vimos qual é a diferença de sujeito e predicado. Vimos que o sujeito é quem é que ou o que é que realiza a ação do verbo. Vimos que o predicado é o que se afirma sobre o sujeito. Vimos que os sujeitos podem ser determinados ou indeterminados. Os indeterminados geralmente são reconhecidos pela terminação do verbo na terceira pessoa do plural ou pela ação da partícula se, que a gente vai estudar mais para frente. E os sujeitos do tipo determinado podem ser simples ou compostos, dependendo de quantos alvos eles têm em seu núcleo. Agora, a dica importante que a gente tirou daqui é que para reconhecer um sujeito, ele vem sempre combinado com o verbo, ele é substituível por um pronome e ele nunca vem ligado com uma preposição. Ok? Então, se alguma vez a gente se deparar com uma frase em que ficamos com dúvida quanto a quem é o sujeito, usaremos essas três pistas para nos localizarmos. Desculpe. Primeiro, o sujeito vem combinado com o verbo, ele é substituível por um pronome e vem sempre sem preposição. Ok? Então, por hoje é só. Vimos nossa primeira aula de sujeito e predicado. Espero que vocês continuem com a gente. Na próxima aula veremos os termos associados ao verbo. Começaremos a estudar o objeto direto, o objeto indireto, frases com agente da passiva e a transitividade dos verbos, além dos adjuntos adverbiais, a partícula se, muitas coisas para estudar. Ok? Então espero que vocês acompanhem a gente na próxima aula. E qualquer dúvida, podem usar meu e-mail à vontade para fazer as perguntas que vocês têm. Muito obrigado, até a próxima.